Sejam todos bem-vindos a mais um estudo diário do Vem Segue. Meu nome é Vanderlei Claudiano, hoje é dia 13 de fevereiro e hoje eu vou compartilhar da designação do Vem Segue Joseph Smith História, o versículo 74 e o versículo 75. Bom, no versículo 74 aqui, após o batismo, após Joseph Smith e Oliver Cowdery eles terem batizado um ao outro, né, eles mencionam aqui que a mente deles se abriram para as escrituras e começaram a compreender coisas que jamais eles tinham compreendido dentro das escrituras. E é o tema do tópico da mensagem do Vem Segue que eu quero compartilhar com vocês, que diz assim: as ordenanças nos dão acesso ao poder de Deus. Então, após o batismo, olha só o que aconteceu aqui com Joseph Smith e Oliver Cowdery. Eles disseram assim: e estando então nossa mente iluminada, as escrituras começaram a abrir-se ao nosso entendimento, e o verdadeiro significado e intenção de suas passagens mais misteriosas revelaram-se a nós de uma forma que jamais havíamos conseguido antes e que sequer imaginávamos. Entre mentes, fomos forçados a guardar segredos sobre as circunstâncias em que havíamos recebido o sacerdócio e sido batizados, devido ao espírito de perseguição que já se havia manifestado nas redondezas. Bom, aqui logo no começo é mencionado que após o batismo a mente deles se abriu, se iluminou. Quando nós fazemos convênio com Deus, nós recebemos muitas bênçãos e temos acesso aí ao poder de Deus. Não somente o convênio do batismo, mas todos os convênios que nós fazemos com Deus, cada vez nós nos aproximamos mais e temos mais acesso à revelação, a tudo, né? Eu separei alguns tópicos aqui, né? Por exemplo, quando nós somos batizados, nós recebemos perdão dos nossos pecados, nós recebemos a ministração de anjos. Cada convênio nós vamos recebendo mais poder e se aproximando mais do Senhor. E conforme aqui Joseph Smith e Oliver Cowdery mencionam que a mente deles se abriram para as escrituras, eles começaram a entender muito mais, passagens que sequer eles imaginavam que tinha aquele significado. Eles conseguiram entender a interpretação das escrituras. Olha que maravilha! Bom, por isso é importante nós orarmos, pedir entendimento da palavra do Senhor quando nós vamos estudar, para que a mente nossa se abra. Bom, conforme diz aqui no final do versículo, eles tiveram que guardar segredos sobre as circunstâncias que eles receberam o sacerdócio, que foram batizados, devido à perseguição que havia na época. Agora, uma coisa interessante é no versículo 75 aqui. Quer ver? Ó? Diz assim: ó, de tempos em tempo ameaçavam espancar-nos. Isso também pelos que professavam ser religiosos. E a intenção que tinham era de nos espancar, e era somente neutralizada pela influência da família de meu sogro, sob a divina providência, que se tornara muito minha amiga, e era contrário a turbas, e desejando que me fosse permitido continuar o trabalho de tradução sem interrupções. E assim nos ofereceu e prometeu proteção, que nos fosse possível, contra qualquer ato ilegal. Bom, vocês devem se lembrar no começo do Vem Segue que nós estávamos estudando, Joseph Smith, quando ele foi se casar com Emma ali, o sogro, a família de Emma era completamente contra, Por isso Joseph Smith e Emma, eles fugiram, eles estavam apaixonados, se amavam ali, eles fugiram e foram até um juiz local e se casaram ali e foram morar lá com a família de Joseph Smith. Mas a perseguição foi muito lá onde ele morava, e aí eles tiveram que se mudar para a casa do sogro dele e tudo, então se mudaram para ali mais perto. E olha só, ele era contra, e Joseph Smith e Emma tiveram que fugir por conta disso. Mas agora, que eles já estavam casados, a família estava unida. O sogro é mencionado aqui nesse versículo que se não fosse a família do sogro dele, as turbas, teriam espancado. Não somente turbas, mas também eram pessoas religiosas que queriam espancar eles por causa desses boatos de anjos, de tradução. Mas como o sogro de
de Joseph Smith, o pai de Emma ali, ele era uma pessoa muito respeitável na comunidade. Isso inibiu as turbas e outras pessoas de espancamento. Mas Joseph Smith e Oliver Cowdery tiveram que guardar segredo ali dessas coisas que eles estavam recebendo. Não podia revelar ali, ainda estava fazendo o trabalho de tradução, tudo isso. Mas é interessante, né? Eu conheço uma família, né? Uma família bem grande na igreja, que eles discutem bastante entre eles. Mas se você mexer com um deles, nossa, parece uma gangue em cima de você, sabe? Eles se unem em tudo. Então, a mesma coisa nós, né? Às vezes nós podemos brigar ali com nossos filhos, mas se outra pessoa vem brigar ou bater, nossa, né? A mãe vira uma onça ali, né? Então, não é permitido isso, né? Então, a gente pode ver que por mais que o sogro, né, o pai de Emma ali não havia concedido esse casamento, depois que viu que já casou, que eles estavam apaixonados, que Joseph Smith era um bom marido para a filha dele, veja que ele acolheu, né, e deu até proteção quando eles precisavam. Né? Então é interessante que às vezes a mesma situação não vai se prorrogar por muito tempo, que foi aí o caso do apoio, né? Ele não imaginava que ele ia receber esse apoio do sogro dele depois da oposição que o sogro dele havia feito. Bom, eu quero compartilhar essa mensagem com vocês, dizendo que os convênios que nós fazemos com Deus nos aproxima mais dele e nos dá acesso ao poder de Deus, para abrir a nossa mente para as Escrituras, revelação pessoal por meio do Espírito Santo. Então, tudo isso nos guia e é uma bênção para nós. E essa é a mensagem que eu quero compartilhar hoje com vocês. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.